Olá, meus caros amigos, amigas e amics. Eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. O grande assunto dessa playlist é o novo ensino médio, que se estrutura na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a necessidade de termos em todo o Brasil um mesmo currículo. Mas você sabe o que é currículo educacional? Como é montado esse currículo? Qual é o objetivo prático desse currículo? Por que existe a necessidade desse currículo ser nacional? Pretendo nesse vídeo apresentar essas e outras respostas. Então, vamos ao vídeo? Para a construção deste vídeo, eu usarei as ideias da professora doutora Alice Casimiro Lopes, Elizabeth Macedo e o professor doutor Hugo Camilo Costa, todos eles pesquisadores em educação. Inicialmente, eu quero te informar que currículo é uma palavra com vários sentidos e pode ser interpretado de formas distintas em momentos distintos na nossa história. Currículo na educação se refere, na prática, à seleção e organização do que vale a pena ensinar, daquilo que é importante para o aluno aprender. E aqui nós temos nosso primeiro grande problema. Quem deve dizer o que é e o que não é importante ser ensinado? Você acredita que, por exemplo, seriam os historiadores que passam a vida estudando história? Você acredita que seriam eles que teriam a capacidade de dizer o que é importante e o que não é importante para as escolas? Se você achou isso, achou errado. Essa decisão, em tese, deveria ser fruto de debates públicos em todos os setores da nossa sociedade, onde predominam a democracia, ou seja, algo muito complexo a ser construído nos nossos dias atuais. Mas antes de dar continuidade ao debate sobre quem desenvolve os currículos escolares no Brasil, acho necessário fazermos uma brevíssima análise histórica sobre os currículos e seus debates, para sabermos como se constrói argumentos usados na atualidade sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. As escolhas dos currículos fazem parte de um campo do conhecimento que se iniciou lá atrás, no começo do século XX, e foi criado a ideia ou senso de que o currículo seria os conhecimentos que visam preparar o sujeito para viver em cidade ou dentro da cidade e trabalhar na indústria. Hoje a gente sabe que essa ideia de currículo associado à inclusão na cidade não se aplica mais, uma vez que a escola básica atual se mostra como plural e que não visa preparar para o trabalho, e sim um lugar de interação de culturas, de produção de sociabilidade e algo além do produtivismo. Esse modelo, princípio da educação que está presente nas ideias de Paulo Freire, Saviano e Libânio, que vão propor a construção de uma educação mais humanista e menos produtivista. É esse modelo que servirá de base para o modelo educacional previsto na Constituição de 1988. Bom, você já pode começar a ligar aqui os pontos. Se este modelo de educação que temos hoje foi, de certa forma, influenciado por figuras como Paulo Freire, educador esse que sofre frequentes ataques da direita reacionária no Brasil, talvez seja exatamente esse modelo de currículo e princípio de educação mais plural e humanista que se pretende reformular com a BNCC e o novo ensino médio. Agora estamos um pouco mais ambientados ao momento e ao debate sobre a BNCC e o novo ensino médio. E esse debate tem uma clara disputa de poder como um pano de fundo. E não é difícil notar isso, é fácil a gente poder provar. Quando a sociedade debate sobre o currículo escolar, sobre o que deve ou não ser ensinado, todos esses debates são salutares. E mais, se eles forem feitos de modo democrático, dando voz a todos os setores sociais, tornam-se, assim, imprescindíveis para a formação do currículo. Porém,
toda a construção da BNCC e do novo ensino médio não foi feito dessa forma. Prova disso é que foi criada através de uma emenda constitucional proposta pelo governo federal lá atrás, em 2009. Dessa proposta inicial, a sua sanção em 2018, muita coisa foi alterada do seu texto original e pouco foi debatido abertamente na sociedade. Mas, por outro lado, a BNCC teve por trás dela muitos investimentos em torno de propaganda para sua aprovação. Algumas dessas propagandas foram incentivadas por fundações como a Lehman e grupos como Todos pela Educação. Isso sem falar em grupos de investimento como o Itaú, Unibanco, além dos sistemas de ensino. E agora você pode estar se perguntando, mas qual é o interesse desses grupos na BNCC? Bom, destaco inicialmente que com o currículo nacional, isso vai facilitar e muito a confecção de livros didáticos que possam ser comercializados em todo o país, potencializando assim o crescimento ainda mais acelerado de grandes sistemas de ensino. É claro que existem também a ideia de formar jovens mais, digamos assim, adaptados às propostas do mercado de trabalho atual, que seriam mais dóceis às estruturas de dominação do capital e, de certa forma, alienados quanto às disputas de poder da classe dominante. Aqui cabe o retorno à reflexão sobre quem de fato constrói o currículo escolar. Ora, se não são os profissionais mais qualificados de cada área do conhecimento que decidem o que deve ser ou não ensinado nas escolas, se caberia à sociedade esse debate, mas ela propositalmente foi abafado pelos interesses de determinados grupos econômicos, ora bolas, então quem de fato está controlando todo esse processo? Olha, eu não acredito que haja um único grupo, muito menos um controle absoluto. Mas eu gostaria que você percebesse que é necessário pensar o currículo como um espaço de disputas de poder e visões de educação. E é só você olhar um pouco mais para o passado que você vai enxergar essa disputa. Foi o tempo em que debatimos sobre priorizar saberes como o francês, por exemplo. Em outras épocas, a educação sexual estava na primeira pauta. E hoje, economia e empreendedorismo estão entre os pilares das falas que argumentam como devem ser os jovens formados no ensino médio. Você que está me assistindo talvez tenha idade suficiente para se lembrar da época em que existiam no ensino médio as opções de formação de professores, técnico em contabilidade e outras formações técnicas, além do chamado ensino geral. Os jovens que desejavam cursar uma faculdade normalmente escolhiam o ensino geral. Claro que nessa época não havia disciplinas como filosofia e sociologia. O objetivo era formar para o mercado de trabalho e oportunizar a uns poucos a educação superior. Olha só, percebe como o modelo do aluno formado no ensino médio na época da ditadura militar era bem diferente do que temos hoje e que, de certa forma, se aproxima muito com o que se pretende ser feito nas mudanças impostas pelo novo ensino médio? Ou seja, até que ponto esse novo ensino médio é realmente novo? Sim, até aqui eu teorizei sobre o currículo. Vamos então a algo mais prático, pois o que temos materialmente é a BNCC. E talvez você queira saber o que tem de ruim nela. Por que o currículo nacional é visto como inacessível na educação? Eu começo lhe dizendo que existem problemas graves em se ter um currículo nacional tão homogeneizado como é a proposta lá da BNCC, pois ele deixará de lado na parte obrigatória aos estudantes, chamada formação básica, saberes locais, contextualizações próprias de cada região. E isso em um país continental e multicultural como o nosso. Complicado, né? Mas não é só isso. Esta homogeneização, segundo a professora Alice Lopes, é um fator extremamente antidemocrático, pois tira da comunidade escolar formada por professores, alunos, pais de alunos, a autonomia de gerir a educação e dos assuntos fundamentais na região onde está
inserida à escola. Dessa forma, a BNCC propõe um currículo universal, pensando em um jovem universal, de aspirações e percepções de mundos tipificadas em um estereótipo de protagonismo juvenil. E isso, obviamente, está completamente deslocado da realidade singular, regionalizada, individualizada da vivência das mais diversas juventudes. Isso mesmo, juventudes no plural. Existem nos 4 cantos desse país várias juventudes. E aí, o que achou de tudo isso? Você concorda? Discorda? Deixe aqui os seus comentários sobre o currículo. Que tipo de educação deve ser a base para formar os nossos jovens no ensino médio? Seus comentários e a divulgação desse vídeo para todos os colegas é fundamental para seguir produzindo esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Então, vamos dialogar, argumentar e apresentar a nossa visão sobre a educação para todo mundo. Eu vou ficando por aqui e agradeço a você por chegar até o final desse vídeo. Até a próxima e valeu!